graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. É um privilégio. Eu agradeço a Deus essa oportunidade que Ele dá para que a gente possa se encontrar de tempo em tempo para meditar um pouco na palavra de Deus, amém? Eu convido você para entrar comigo em espírito de oração para que Deus dirija esse momento de reflexão, amém? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste dia, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor esteja aqui agora, Jesus. 15 minutos, Senhor, na tua presença para refletir sobre a tua palavra. Me dá sabedoria, clareza de expressão e abre o ouvido e entendimento de todos aqueles que nos ouvem. Amém. Amados, queremos então continuar nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Hoje estamos no capítulo 5. Eu convido você, se tiver uma Bíblia, a abrir ou anotar os versículos para que depois você possa estar revendo tudo aquilo que a gente vai falar nesse dia, amém? E o capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 ao 12, porque nós já falamos sobre isso na reunião anterior, mas é quase que uma continuidade do assunto de hoje, né? E a palavra diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu vejo que o Sermão da Montanha é um código de ética mais importante que existe no mundo. Ele nos ensina a se comportar, né? Os hábitos, os costumes, o modo de vida, as nossas atitudes frente ao mundo. Estou me referindo ao caráter cristão. Eu vejo que aqui, na verdade, todos os versículos aqui que nós lemos a respeito da bem-aventurança, que é o bem-aventurado, é aquele que é mais que feliz. E em Jesus nós somos mais que felizes. Então, o que eu vejo que Jesus quis passar para nós é realmente como deve ser o caráter do cristão, né? Então ele deve ser humilde, sensível à dor do próximo, manso, isso significa ser submisso, não revoltado, não beligerante, não brigante, mas respeitando a Deus e as suas autoridades, justo, lutando pela justiça, misericordiosos, ter compaixão de todos os que sofrem, ser limpo de coração, isso é ter pensamento puros. Ser pacificadores, ou seja, promover a paz, nunca divisão, nunca briga, nunca discórdia. E persistir, mesmo que venha todas as perseguições por causa de Jesus. Então, nós devemos persistir, porque grande será a nossa recompensa. Amém? Então, nós meditamos já um pouco sobre esses itens, né? Agora, eu vejo que o versículo do 13 ao 16
é uma conclusão, é um fechamento das ordens de Jesus a nosso respeito, ou seja, na nossa atitude, naquilo que nós devemos fazer, como devemos andar frente ao mundo, porque nós fazemos o quê? Diferença entre os do mundo, com os do mundo. Nós vivemos no mundo, mas já não fazemos mais parte desse mundo, ou seja, já não compartilhamos mais com as coisas mundanas, porque Deus nos chamou para ser um povo santo, um povo separado, né? A palavra santo significa separado, separado do pecado, para viver uma vida de santidade na presença de Deus, sob a direção de Deus e assim respeitando os mandamentos de Deus. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os versículos do 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém? Meus queridos, nós somos comparados ao sal e à luz por Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Por quê? Isso é que mostra a nossa diferença, o nosso caráter, as nossas atitudes. Quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não herdará o céu, significa que nós temos que ser novas criaturas, ter mudança do nosso caráter, né? A nossa personalidade, ela vai sofrer essa transformação do nosso caráter. E aí então nós começamos a andar em novidade de vida, começamos a ser diferentes. Até a nossa atitude, o nosso ato de conversão era muito parecido com dos ímpios, aqueles que não temem a Deus. Mas a hora que nós nos convertemos a Jesus Cristo, isso não pode continuar. Deus chama todos do jeito que está. Ele diz: vinde como estão. Mas nós não podemos permanecer, porque se não houver uma mudança no nosso caráter, nós verdadeiramente não nos convertemos a Jesus. Amém? E quando ele fala agora que vós sois o sal da terra e luz do mundo, eu quero meditar um pouquinho sobre isso com você. Primeiro, é sobre a importância do sal. O sal é tão importante que ele foi um dia usado como moeda, né? Ele já foi usado como moeda. Até hoje existem os termos relativo a esse fato do sal ter sido moeda, dinheiro, como é o caso do salário, né, que vem da palavra sal. Os trabalhadores são assalariados. E o sal também, então, foi uma forma mesmo de pagamento de trabalho. A raridade do sal, a pureza do sal, a forma em que se consegue o sal e a utilidade do sal é bem comparada à vida de um verdadeiro cristão, que tem um caráter de Cristo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, temos que ter o caráter de Cristo. O sal, ele serve para várias coisas, mas as mais conhecidas, as mais importantes, é o sabor que ele dá aos alimentos, amém? Uma comida sem sal é uma comida sem gosto. Ninguém gosta de comer comida sem sal. É por isso mesmo que as pessoas exageram tanto no sal que acabam ficando doentes, né? Por causa do excesso de sal. Mas nós vamos ver que essa comparação que Jesus faz com relação a nós e o sal é que nós temos que apresentar todas essas características que nós acabamos de falar lá no Sermão da Montanha. Porque se nós não formos uma pessoa diferente na sociedade,
se nós nos conformamos com as atitudes, com o modo de vida daquele povo ímpio, nós não serviremos para nada. Por quê? Porque nós não poderemos dar um sabor à vida, esse sabor agradável, esse sabor alegre, provocar essa mudança de atitude dos outros com relação à nossa própria mudança. Porque quando nós mudamos e as pessoas percebem essa mudança em nós, provoca nela uma reação positiva. Ela também sente o desejo de ser melhor. Ela também sente o desejo de ter essa alegria que nós cristãos temos, uma alegria que não tem naquelas pessoas que não têm Jesus. As pessoas que não têm Jesus, elas são tristes, elas são amargas, ela procura os prazeres nas coisas do mundo, nas coisas materiais, nas coisas passageiras. Mas nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos em coisas que jamais vão passar, em coisas eternas. Então, nós devemos sim fazer a diferença, nós devemos dar um sabor, nós devemos mostrar para as pessoas que há um conceito errado a respeito da vida do cristão. Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não vive no meio do povo, acha exatamente o contrário, que nós somos um povo insípido, sem graça. Mas nós sabemos que toda a graça do nosso Senhor Jesus Cristo está em nós. E a graça dele nos basta, é isso que nós precisamos. E nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque fazemos a vontade do Senhor. Então, quando ele fala do sal como sabor, é essa diferença, O povo de Deus deve ser aquele povo que agrada aos outros e não que desagrada. Aquela pessoa em que o povo do mundo confia, crê. Assim foi em toda a história. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê, por exemplo, como todo aquele povo, em toda a trajetória, toda a peregrinação de Moisés para a terra prometida, como aquele povo tinha medo do poder que Moisés, o Deus de Moisés, tinha sobre eles. Eles temiam muito, porque eles sabiam, eles confiavam, eles sabiam que os deuses deles não conseguiam vencer o Deus de Moisés, que o Deus de Moisés era um Deus poderoso, e aquele povo era forte por acreditar naquele Deus. O mundo tem que ver isso em nós, que nós somos fortes, que nós somos resistentes, que nós somos perseverantes, que nós somos mais que vencedores em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o povo tem que ver. E se ele olha para um crente e vê aquele crente derrotado, aquele crente com atitude similar à atitude do povo do mundo, esse não é sal, ele não tem sabor, ele não faz a diferença, ele é comum. Mas nós somos diferenciados e temos que ser. E o povo tem que reconhecer, o mundo tem que reconhecer essa diferença e tem que sentir em nós essa condição. Ele também nos coloca na condição de sal com relação à conservação, a não ser deteriorado, a não ser estragado. Para que o sal serve? Se nós pegamos uma carne, pegamos um peixe, salgamos, aquilo ali vai durar muito tempo, porque o sal tem um efeito de conservador. O crente, ele não muda, ele não é instável, ele é uma pessoa convicta de um Deus que ele serve. Ele persevera, as lutas podem vir, a tempestade pode vir, mas ele permanece forte. A palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. O sal aí dá esse sentido de que nós vamos permanecer para sempre. Nós somos conservados em Cristo Jesus. É Ele que nos guarda, nos protege. E é Ele que, pelo seu sangue na cruz, pelo seu sacrifício, é que passou para nós essa pureza. Porque se nós quisermos ver a glória de Deus, nós temos que ser puro. Quem entrará no céu? Aquele que é puro de coração, mãos limpas e puro de coração. É aquele que pratica as boas obras. É aquele que faz o bem. Por isso, nós não podemos nos acomodar com a situação. Nós não podemos simplesmente fazer o que os outros fazem. Vamos seguir a moda, né? Todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Não. Nós somos conservados por Jesus Cristo. Nós somos como o sal, que não deixa deteriorizar, não deixa se contaminar, não deixa se tornar impuro. Mas nós nos permaneceremos puros, firmes, até o dia da volta de Jesus, que só isso pode nos garantir que vamos com Ele morar no céu. Amém? E é isso que eu peço a Deus para você nessa tarde. Que você seja como o sal. Fica para o nosso próximo encontro falar a respeito da luz, porque nós temos 15 minutos e não dá tempo. Mas seja sal da terra, meu querido. É isso que eu peço para Deus na sua vida. Continue conosco, vamos continuar esse estudo no nosso próximo encontro. Amém? Deus te abençoe.